Começou hoje o programa de proteção ao emprego para os 3.700 trabalhadores da Maxion de Cruzeiro. Os funcionários terão os salários e a jornada de trabalho reduzidos por pelo menos 6 meses. A empresa não pode demitir ninguém sem justa causa. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o PPE pode ser renovado por mais 6 meses. Em Taubaté, a Volkswagen, a Gestamp e a Ford já aderiram ao programa do governo federal. E os funcionários de transmissão e fundição da Ford de Taubaté, que estavam de férias coletivas, retornaram hoje ao trabalho. No dia 1º de fevereiro vai ser a vez dos trabalhadores da fundição voltarem à fábrica. Hoje foi dia de trabalho também para 78 metalúrgicos da LG que estavam em férias coletivas. E no dia 14 de janeiro retornam ao trabalho os funcionários da Volkswagen. A chuva do início de janeiro ajudou a elevar o nível dos reservatórios. Na região, a represa de Paraibuna, que há um ano estava prestes de entrar no volume morto, hoje respira no azul. Mas isso não é motivo para deixar de economizar, hein? Especialistas afirmam que o fantasma da crise hídrica deve voltar a assombrar os reservatórios durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. 2016 começa com a esperança de mais água nos reservatórios da região. A represa de Paraibuna, por exemplo, que em 2015 estava com 0,64% e logo entrou no volume morto, tem hoje 10,50% do nível útil. A diferença é visível, cerca de 2 metros de profundidade a mais. Neste pesqueiro, a produção de peixe que foi prejudicada nos últimos meses começou a voltar ao normal. Em novembro, a esperança veio do céu e também de obras no Rio de Janeiro que permitiram a economia de água. A necessidade de água, vertida aqui para atender a região metropolitana do Rio de Janeiro diminuiu. A gente tinha uma vazão objetiva, que é aquela da transposição para o Rio de Janeiro, que era no mínimo 190, e a ANA autorizou a baixar isso para 110. Através de algumas obras hidráulicas na região do Rio de Janeiro, esse número está sendo diminuído, hoje está sendo praticado por volta de 130, que já é um volume bem menor, o que faz com que a gente hoje tenha mais água no reservatório. Ainda tem o objetivo de a gente estar economizando mais, mas 2016 talvez a gente tenha um equilíbrio para a gente tentar se recuperar em 2017 num próximo período. Ao economizar esse bem tão precioso, o nível das represas que abastecem a bacia, como a de Paraibuna, melhorou. E as chuvas mais intensas no final do ano também contribuíram. Essa tabela funciona como um extrato bancário. Ela indica quando o sistema operou em equilíbrio, ou seja, quando não houve alterações. Somando todos os dias, foram menos de 2 meses assim. Nos outros 10, a cor verde indica quando houve economia e em vermelho, o que foi gasto. Mesmo com otimismo com relação ao período chuvoso, 2016 tem um fator atípico com relação ao consumo de água. A realização das Olimpíadas, de 5 a 21 de agosto, justamente no período mais seco do ano. O evento espera receber mais de 1 milhão de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é abastecida pela bacia do Rio Paraíba do Sul, cujo maior reservatório é esse aqui, o de Paraibuna. Dependendo dessa necessidade lá embaixo, na jusante, a gente vai ter que liberar mais água aqui. E praticamente esse cenário ele vai ser definido pelo afluxo do turismo e também pela época que a gente vai estar com os nossos reservatórios mais cheios ou não. Além de abastecer o Rio de Janeiro, a bacia também vai ajudar a região metropolitana de São Paulo, por meio da interligação com o sistema Cantareira. 830 milhões serão investidos para aumentar os níveis. A obra, que deve levar 1 ano e meio, vai interligar as represas de Jaguari e Atibainha. Além desses desafios na distribuição da água, ainda é impossível afirmar quanto tempo será necessário para que a situação das represas volte ao normal. Mesmo fora do volume morto, a economia precisa ser mantida e fazer parte do hábito de cada um. É preciso sempre evitar o desperdício, a água é um bem finito
Então é preciso ter o uso racional da água, evitar, por exemplo, grande parte do desperdício é no banheiro. É escovar o dente com a torneira aberta, fazer a barba com a torneira aberta, se ensaboar com o chuveiro aberto. São pequenos gestos que ajudam muito. E quero agradecer à população que não teve caos, não teve rodízio, não teve colapso. Com a população ajudando, nós interligamos todos os sistemas de água e obras de engenharia que fizeram a diferença. E graças às chuvas, as demais represas do Rio Paraíba e também o sistema Cantareira em São Paulo continuam subindo. Santa Branca, que na semana passada operava com 8,16%, agora está com 8,25% do total. A represa de Jaguari também subiu. O nível, que há 7 dias estava em 18,05%, passou hoje para 19,17% do volume útil. A represa do Funil, que havia caído na última segunda-feira para 53,31% da capacidade, iniciou esta semana de novo com alta e opera agora com 54,67% da capacidade. O reservatório equivalente, que calcula a média de todas as represas do Rio Paraíba, passou de 17,46% para 17,82%. Graças à chuva, o sistema Cantareira, que na última quarta-feira saiu do volume morto, continua em elevação. O conjunto de represas, que abastecem quase 6 milhões de paulistanos, opera hoje com 1,9% da capacidade, segundo dados divulgados pela Sabesp. Esse índice mostra que a crise hídrica ainda não acabou e o uso consciente da água deve fazer parte da rotina diariamente. Daqui a pouco, prepare a calculadora. A economista orienta você sobre as contas que já começaram a chegar. E no esporte, os resultados dos times da região na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 7h12, horário de verão.